Olá pessoal, boa noite. Estou iniciando aqui o seminário de Economia dos Transportes, matéria do Programa de Pós-Graduação em Transportes da UNB, Faculdade de Tecnologia. Disciplina aí Economia dos Transportes. Temos que apresentar esse seminário sobre um estudo de casos de conceitos e teorias econômicas. O artigo escolhido foi o Measurement of Productive Efficiency of Brazilian Freight Highways, an Application of DAA and Tobit Models. Esse é o trabalho do Raimundo, que sou eu que estou aqui apresentando, e do Marcos, que também vai dar as contribuições dele. Então, iniciando aqui, o objetivo do trabalho, né, como eu mencionei, é debater os conceitos e teorias econômicas aplicados no artigo científico, intitulado Medindo a Eficiência Produtiva do Transporte por Ferrovias Brasileiras, uma aplicação dos modelos DEA e TOBIT, de autoria do nosso mestre aqui, professor Francisco Judemir, do José Kleber Macambira e do Carlos Henrique Rocha. Esse artigo foi publicado na revista Pesquisa e Planejamento Econômico, do IPE, e tem como keywords modelos truncados e censurados, modelos de regressão linear, produção e produtividade multifatorial e ferrovias. A cobertura dos dados utilizados aí na amostra de 2006 e 2011, e a justificativa de escolha desse artigo se deu com base na correlação entre os nossos temas de pesquisa e o artigo. Bom, o artigo, contextualizando um pouco mais, ele introduz um pouco também do cenário ferroviário brasileiro, né, pós-concessão, que aconteceu aí entre 96 e 98, demonstrando que se esperava que com esse processo de privatização, né, de concessão, fosse acontecendo um aumento da eficiência produtiva com os investimentos privados. E aí também perpassa pela questão de uma especialização do mercado no transporte de grãos e minérios, o enquadramento também desse estudo, né, que eles estão fazendo aí com o tempo, e além disso eles fazem uma contextualização com o cenário internacional e também com a falta de uniformidade na compreensão de dados. Também aí um pequeno parêntese, né, que eles colocam um vácuo de conhecimento, porque os dados são retirados do SAF, lá não tem dados de consumo de combustível, emprego de mão de obra e outras coisas que eles poderiam utilizar como variáveis aí nesse estudo de DEA e TOBIT. A estrutura do artigo está dividida em 5 tópicos. O primeiro tópico é a introdução, o segundo, os aspectos históricos das ferrovias brasileiras. Depois ele entra conceituando produtividade, eficiência e as técnicas, né, paramétricas e não paramétricas de apuração dessa eficiência. Depois disso ele faz uma descrição metodológica do processo, que foi analisado economicamente aí, através dos dados estatísticos, né, o modelo e resultado considerado, e depois ele sai para as conclusões e considerações finais. Os principais objetivos desse trabalho estudado, né, como já vinha falando aqui. Então, é analisar a eficiência produtiva do sistema ferroviário brasileiro, determinar os parâmetros influenciadores da eficiência produtiva e elaborar modelos não paramétricos de análise de eficiência e avaliar a correlação entre os inputs do modelo e a eficiência produtiva do sistema, que a gente vai ver mais na frente os inputs que foram escolhidos. Na parte de produtividade e eficiência, o artigo ele adentra na questão conceitual, nesses critérios aí de administração e economia, né, critérios de produção, que ele fala que na produção é o processo de transformação dos insumos em bens e serviços, né, e devido à escassez de recursos, toda empresa, as firmas, né, num mercado livre, elas tentam maximizar o lucro e minimizar os custos. E aí, a mensuração do desempenho, ela tem um importante papel para a gente encontrar boas práticas marginais, né? Fazer uma escala otimizada aí de produção e também encontrar as taxas, né? As taxas marginais aí de produtividade. Além disso, ele fala da questão aí propriamente quantitativa, apresentada pelo Coeli e pelo Lanzink, que é a questão da relação entre os inputs e outputs da eficiência no tempo e no espaço em uma avaliação de desempenho. Bom, pessoal, e adentrando um pouquinho na análise envoltória de dados, né, que em inglês aí é o Data Envelope Analysis, né, o DEA, que nada mais é do que um modelo matemático, né, aplicado aos dados observáveis, que ele pode proporcionar uma abordagem única em que nós conseguimos estimar as relações empíricas como funções de produção. E aí, adentrando nesse modelo, né, da análise envoltória de dados, ele adota aí 4 definições de eficiência,
com base nesse modelo de análise aleatória de dados, que gerarão um teorema que dará as condições baseadas no modelo de BCC, que é o Bucket-Charnes-Copper. E aí, nesse modelo, ele define a avaliação da escala, né, com base se ela é uma escala que ela é crescente, decrescente ou constante. Porque com base nesses fatores de solução ótima para as unidades de tomada de decisão, para cada input colocado, né, eu vou ter um output diferenciado. Então, tentando explicar aqui um pouquinho de forma o que seria cada um desses, né? Quando eu tenho um modelo de escala crescente, então isso quer dizer, por exemplo, que para cada unidade produzida eu vou ter um aumento no meu lucro ou na minha receita marginal. E aí pode ser que nesse caso seja vantagem eu aumentar a minha produção. Mas no caso de uma taxa de escala decrescente, em que o meu lucro vai decrescendo à medida que eu aumento unidades produzidas, pode ser que eu, na verdade, opte por uma condição ótima, em que, na verdade, sempre aumentar não vai ser o ideal, porque como a minha escala de eficiência ela é decrescente, eu vou ter um momento em que eu vou começar a perder eficiência, então eu tenho que encontrar o ponto ótimo. Então, com base nesses três modelos, ele vai aí aplicar os dados mais na frente, encontrados aí, os inputs trazidos das variáveis. O artigo também traz uma aplicação DA em transportes, ele faz uma revisão sistemática da literatura, trazendo aí vários artigos com aplicação do DA em ferrovias, seja nos Estados Unidos, também no Reino Unido, e a questão de monopólio também, todos com medidas de eficiência ou desempenho operacional, o que comprova a relevância do estudo, né, e a aplicação desses métodos nas ferrovias brasileiras, aí, que é o objetivo do artigo. Bom, pessoal, o segundo modelo estatístico que ele adota, né, além do análise aleatória de dados, ele escolhe o modelo TOBIT, que foi criado aí na década de 60 pelo Tobin, que era um estatístico, né? E esse modelo, ele nada mais é do que um modelo em que ele apresenta uma correlação de uma variável dependente não negativa com outra variável independente, né? E aí, com base nas equações, pode-se encontrar também uma variável latente, que ela pode ser não observada, e ela vai ter aí o seu erro distribuído por parâmetros beta, né? Com distribuição normal. E também, para esse modelo, né, num TOBIT típico, que é o que ele utiliza no artigo, ele usa aí um parâmetro de dado censurado, em que o tal, que é uma variável que entra na equação, ele é sempre zero. Dando prosseguimento, pessoal, é importante também que o artigo ele tem uma estrutura adequada, né? Ele também traz aí a aplicação do modelo TOBIT numa revisão sistemática da literatura. Então, justamente outros artigos correlatos em que há a avaliação da eficiência na utilização de inputs, né, similares ao modelo, aqueles que ele vai observar com os dados que ele retirou do SAF, né? Então, isso valida, né, a utilização desse método, né? E aí a aplicação, né, da metodologia que ele propôs, né? Então ele está executando o método agora. Ele especifica dois cenários, um cenário com retornos constantes de escala e com retornos variáveis de escala. E aí, o que acaba acontecendo? Ele utiliza como input são os dados do SAF, que é número de transformados, combustível, número de consumo de combustível, utilização de locomotiva, utilização de vagão e número de empregados. E o output é toneladas por quilômetro útil. Por quê? Falando um pouquinho do conceito ferroviário, quanto mais tonelada por quilômetro útil uma ferrovia produzir diante dos inputs colocados, então isso quer dizer que ela vai gerar mais resultado, né? Então a unidade de produção aí é tonelada por quilômetro útil. Então os dados foram do SAF, ele faz um parênteses de que os dados da ferrovia Norte-Sul do Tramo Norte eles não foram aplicados ao modelo, porque só tinha dados a partir de 2008, então isso comprometeria a análise. Então, nessa aplicação, ele faz a correlação estatística, né? Mede, desvio padrão, né? Mínimos e máximos aí dos inputs e variáveis dependentes e independentes para cada concessionário e aplica isso em dois modelos CRS, né? Um com bootstrap e outro sem bootstrap, que é exatamente porque ele precisa validar para que a condição nula não seja inválida. Então, ele utiliza aí essa metodologia também do Bootstrap para encontrar os dois modelos. E aí, agora para frente, quem vai seguir é o Marcos. Ele vai falar um pouquinho sobre os resultados obtidos e as conclusões.
e análise. E eu encerro por aqui a minha colaboração com a dupla. Espero que até aí todos tenham gostado. Olá pessoal, tudo bom? Estou retomando aqui da parte onde o Raimundo terminou, né? Meu nome é Marcos Felipe. Bom, para começar a analisar os dados e tudo mais, onde o Raimundo passou as bases e tudo mais, vamos pela metodologia e especificação dos modelos, né? Para isso a gente definiu as variáveis, né? A variável que a gente quer são as toneladas por quilômetro útil, né? Que isso daí é básico da parte da ferrovia, né? E aí a gente tem a parte do número de trens formados, que corresponde ao número total de trens formados no período de consumo, o consumo de combustível, que representa a quantidade de litros consumidos pelas locomotivas dieselétricas, né, a utilização de locomotivas de frota própria das outras ferrovias, né, para ver o tanto de esforço demandado, né, e também a utilização de vagão da própria frota ou de outros, ou seja, o tanto de vagões no trem e naquele trecho em si ocupados, né? Temos também o número de empregados, né, que ele corresponde ao total efetivo de pessoas que estão trabalhando na ferrovia e naquela estação em específico, né, entre concessionários, terceirizados, entre outros. Bom, com as variáveis definidas, né, a gente passou para a modelagem do DEA, né, e aí a gente considerou retornos constantes em escala e retornos variáveis, né, conforme a apresentação no gráfico. As séries temporais com a posição calculada, né, demonstra como cada uma das ferrovias elas passaram em termos de eficiência ao longo dos anos, né, do período de 2006 a 2011, com cada uma tendo um desempenho diferente, com o, ao longo do tempo variando a eficiência delas, né? Nota-se também, aqui não dá para ver muito bem, mas as ferrovias que são destinadas à parte de grãos, minérios e granéis, elas estão sempre no topo da eficiência, né? Porque são rodovias muito específicas, com uma eficiência e uma alocação de recursos e de transporte, girando a quase a eficiência máxima entre 0,8% e 1%, ou seja, 100% da capacidade. E aí anota-se também que as ferrovias que não são de minérios e a granel, elas estão na parte de baixo do gráfico, tá? Com a demanda em termos percentuais entre 10% até 25%, 30% nos melhores períodos, né? Nota-se também que existe uma flutuação ao longo dos anos, onde uma parte das ferrovias elas têm um crescimento considerável, né? Com outras decaindo ao longo do tempo, né? Também tem uma delas teve um efeito de concorrência, né? Ali no centro-sul, centro-norte lá das ferrovias, onde uma tinha uma capacidade alocada maior e quando foi implementada a outra, houve uma redução dessa outra. Bom, após a análise feita sem o Bootstrap, realizamos o mesmo método DEA com Bootstrap, né? Onde a gente fez essa mesma replicação para 200, 500 e 1000 replicações, né? Após a análise desses retornos todos, foi identificado pelo artigo que não houve grandes diferenças entre 200, 500 e 1000 e para adotar uma forma mais simples, adotamos com Bootstrap de 200 replicações, né? E aí apresentamos também todos os termos de estatísticos de confiança que foram condizentes com o que foi feito anteriormente. Bom, após a aplicação do DEA, no artigo foi aplicado o modelo do Tobit, né? Conforme as tabelas 3 e 4,
Elas apresentam uma com entregas constantes, né? E a outra com entregas variáveis, né? Nessas duas houveram correlações, né? E assim, o que ficou constatado é que o NTF, CLL, UL e NF são estatisticamente significantes no nível de significância de 1%, e o coeficiente UV é estatisticamente relevante, com nível de 5% de significância, né? Esses resultados indicam que todos os coeficientes estatísticos pela metodologia são significativos, né? E induzem, né, todas as hipóteses também testadas, né, como a hipótese nula foi verificada que não foi descartada, né, sendo que a T e CRS são independentes, né. Com esses dados a gente verifica, né, que as ferrovias, principalmente as que são específicas de minério, granéis e soja e milho, né, elas têm uma grande eficiência nesse cenário mercadológico, né, e as outras elas têm uma eficiência bem abaixo, né. As outras que não têm só parte de minério, essas coisas todas, elas ficam com uma eficiência entre 25% e 26%. Bom, conclusão desse trabalho, né, verificou após a metodologia do DEA com o audit que as ferrovias analisadas, que foram 11 das 12, né, sendo que uma foi descartada, né, analisou que o período entre 2006 e 2011, onde foi utilizadas envoltórias de dados para calcular a eficiência, as escalas com retornos constantes e variáveis à escala, né, foi verificado que as ferrovias que se especializaram no transporte de commodities minerais e agrícolas possuem níveis mais elevados de eficiência e produtividade, né? E que as ferrovias que atuam com transporte de carga geral, containerizadas ou de granéis líquidos, tiveram uma eficiência muito inferior a essas outras, né? Nesse outro cenário, né, nas ferrovias de baixo nível de eficiência, tem muitos trens com poucas, uma carga menor, né, tornando as entregas e tudo mais menos eficientes, né? Isso daí também expõe o que o Brasil é, né, que é um exportador de commodities, né, onde você tem o valor agregado dos materiais transportados baixíssimo. Bom, para futuras discussões, né, a gente verificou a parte em termos de transporte, pode haver sazonalidades, né? Até porque quando você tem grãos, essas coisas todas, você tem período de plantio, né? Então você tem uma parte sazonal, né? Você também tem a parte também de chuvas e da parte hídrica, que isso daí pode influenciar também, né? E que isso daí não foi feito nesse estudo, poderia ser, né, uma nova variável, né? Aí eu colocaria no modelo Tobit, e também colocar a variável do custo em si, não só a eficiência, mas e também das receitas advindas do setor, ou seja, pelo estudo em termos de eficiência da capacidade alocada, onde você tem que pode ser transportado ou não, e o custo da mercadoria, né? Porque você pode encher um vagão cheio de minério, que tem um custo baixíssimo, você pode encher com carga em geral, onde você pode colocar um carro ou eletroeletrônicos que tem um valor agregado muito maior, né? Então, na hora que você tem essa parte de ineficiência por tempo e tudo mais, mas se você não trapor com a parte do valor agregado que está sendo transportado, né? Isso daí é uma segunda camada que nos próximos estudos deveria ser posto para ver a real eficiência, né? Porque esse estudo ele demonstra que somos eficientes na parte de transportar commodities e produtos pouco diversificados. E aí é isso. Muito obrigado a todos, né? Obrigado
meu parceiro Raimundo. E é isso.